Garçonete é humilhada por anos por cliente difícil, mas sua persistência reservou uma grande surpresa para ela. Quem trabalha atendendo ao público deve estar preparado para encontrar os mais diferentes tipos de pessoas. Aqueles que são simpáticos e amorosos, e existem também aqueles que são mal-humorados e rancorosos. A jovem Molina Salazar estava preparada para atender a todo tipo de público. Ela só não contava que teria que aturar o pior deles por tanto tempo. Ela olhou para a mesa no canto, procurando por seu rosto familiar, e seu coração começou a disparar. A mesa que ele ocupava há 7 anos estava vazia pela segunda manhã consecutiva. O primeiro dia de sua ausência foi estranho, mas agora, no segundo dia consecutivo, ela não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Molina era garçonete no restaurante Lubs, em Brownsville, no estado do Texas, há mais de 7 anos. Embora atender às mesas possa ser cansativo, ela sempre colocou um sorriso amigável no rosto e resolveu dar a seus clientes o melhor serviço possível. Durante sua primeira semana de trabalho, ela começou a notar que o restaurante tinha alguns clientes regulares, e um homem, em particular, tinha bastante reputação entre os garçons. O idoso senhor era um veterano de guerra com 88 anos de idade, cujo nome era Walter Buck Swords. Ele tinha o hábito de comer alguma coisa no Lubs todos os dias, desde que Molina, ainda em treinamento, atendeu a mesa dele durante a sua primeira semana. Não foi nada menos que um batismo de fogo. Walter era considerado pela equipe do Lubs um cliente excepcionalmente difícil, talvez o mais difícil deles. Molina estava nervosa quando ela se aproximou, mas manteve a cabeça erguida e sorriu. Ela resolveu tratar Walter como qualquer outro cliente e estava determinada a fazer um bom atendimento. Apesar da reputação do cliente que iria servir, Molina era o tipo de pessoa que sempre mantinha uma atitude positiva e tentava ver o melhor em todos. Mas agora, ela estava prestes a ser testada até o seu limite. Descobriu-se que o Walter era conhecido por ser de pavio curto e bastante rude com os funcionários do restaurante. Ele também era exigente e impaciente e mal-humorado. Em suma, um cliente de pesadelo para qualquer atendente. A princípio, Molina ficou surpresa quando o impaciente cliente exigiu que sua comida chegasse quentinha. Ele afirmava que não se importava se queimasse sua boca. Era assim que ele queria. Assim começou o longo relacionamento entre Molina com seu cliente mal-humorado. E continuou assim por 7 anos. Molina estava determinada a fazer um esforço apesar da reputação de Walter. O comportamento dele era tão ruim que ele até a xingava quando estava se sentindo particularmente irritado. Mas ela fazia cara de corajosa todas as manhãs e tirava o melhor proveito da situação. Ela sempre o cumprimentava com um sorriso brilhante e amigável. Como o senhor está hoje? Está passando bem os seus dias? Ela perguntava sempre que o via. E seus esforços não passariam despercebidos. Um dia fatídico, Molina ficou surpresa ao ver que seu cliente habitual não estava sentado em sua mesa habitual. Embora eles não tivessem o que qualquer um consideraria um bom relacionamento, Molina se afeiçoara ao velho mal-humorado à sua maneira. Ele quase se tornou um elemento permanente em sua vida no Lubs. Então, quando ele não apareceu naquele dia para comer, Molina se perguntava por que será que ele não veio? Onde ele estaria? No segundo e terceiro ainda não havia sinal de Walter, e Molina começou a se preocupar. E se algo tivesse acontecido com ele? Mas ela não sabia onde ele morava ou onde estavam seus parentes. Ela não tinha nenhuma informação pessoal sobre o Walter. Uma preocupação incômoda permaneceu no fundo de sua mente e ela se pegou pensando em seu cliente mal-humorado, mesmo depois de terminar seu turno. Será que ele estava bem? Aconteceu alguma coisa com ele? Alguns dias depois, Molina se viu olhando novamente para a mesa habitual de Walter, na esperança de ver seu rosto familiar. Mas a mesa permanecia vazia. Ela caminhou até os fundos do restaurante e começou a folhear o jornal local, enquanto esperava seu turno começar. Na última página, ela viu algo que partiu seu coração. Era a resposta à pergunta dela. Ali, em preto e branco, na seção de obituário do jornal, Molina ficou chocada ao ver o nome de Walter impresso no jornal. O título dizia: "O herói de guerra, Walter Buck Swords, faleceu em Brownsville, Texas, aos 89 anos. Descansa em paz." Os olhos de Molina se encheram de lágrimas ao pensar que nunca mais iria vê-lo.
Mas a vida tem que continuar. Ela serviu as mesas com o coração pesado naquele dia, mas não tinha ideia do que ainda estava por vir. Molina tratou seu cliente rabugento favorito com amor e paciência por todos esses anos. Afinal, ela sabia que, embora ele fosse rude com ela, ele havia passado por muita coisa na vida, principalmente na guerra. O mínimo que ela podia fazer era ser gentil com ele enquanto ele estava no Lubs. Mas ela nunca imaginou que o Walter tivesse notado seus esforços. Sem o conhecimento de Molina, o homem mal-humorado apreciava seus esforços e seu sorriso amigável todas as manhãs. Walter serviu seu país durante a Segunda Guerra Mundial e, em seguida, iniciou um negócio bem-sucedido de transporte de carga nos anos seguintes. Mas Molina não tinha ideia do que o serviço dela significava para ele. Poucos dias antes do Natal, Molina recebeu uma ligação que mudou completamente sua vida. O telefone do Lubs tocava de forma insistente. Do outro lado da linha estava o filho de Walter, Daniel, e ele precisava falar urgentemente com a garçonete Molina. Sem entender do que se tratava, Molina atendeu o telefone e conversou poucos minutos com Daniel. Ele disse a ela que ela precisava comparecer à sede da empresa de transportes no dia seguinte, mesmo sendo véspera de Natal, porque havia algo lá que somente ela poderia resolver. Molina concordou com o pedido de Daniel e na manhã seguinte se encontrava na frente de um enorme prédio comercial no centro da cidade. Daniel, um homem alto e elegante, pessoalmente a recebeu no saguão do edifício e a convidou para entrar em seu escritório. Molina estava bastante surpresa com tudo aquilo. Afinal, ela imaginou que o Walter era um simples veterano aposentado e não o dono de uma grande corporação. Daniel se apresentou como filho único de Walter e disse: "Meu pai era um homem complicado, no mínimo. Ele era um homem bom nos negócios, tanto que ergueu essa companhia sozinho. Mas a guerra o afetou muito e a morte prematura da minha mãe piorou ainda mais o seu estado. Ele ficou amargurado e começou a destratar todos os funcionários, amigos e familiares que chegavam perto dele. Isso começou a afetar a empresa. Em um momento de lucidez, eu acredito, ele se afastou e me deixou no comando de tudo. Isso foi há 35 anos atrás, e desde então ele vive assim, levando uma vida mais simples." E ele continuou. Ele tinha sérios problemas no coração. Meses atrás, ele me telefonou para discutirmos o seu testamento. Isso já tinha sido resolvido há muito tempo, mas ele queria mudar algo nesse testamento. A princípio eu não entendi os motivos dessa mudança, então ele me explicou, dizendo uma única palavra: a retribuição. A partir disso, eu entendi seus motivos. Seu novo testamento agora incluía essa carta que ele deixou para você e que deveria ser entregue em mãos após o falecimento dele. Só peço que desculpe a demora, mas levamos um pouco de tempo para te encontrar. E em seguida, Daniel entregou um envelope branco com a logo da empresa no topo dele. Seu nome estava escrito à mão, com uma letra que mostrava que a pessoa teve dificuldades em escrever. Molina, nesse momento, já estava com lágrimas nos olhos, se esforçando para não chorar. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e leu a carta. "Querida amiga Molina, sei que você deve estar surpresa por estar lendo isso, mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. Sei que o nosso relacionamento durante todo esse tempo foi complicado. Eu tenho sérios problemas em me relacionar com outras pessoas. Eu sou rude e mal-humorado com todos ao meu redor, e por isso eu recebo o mesmo tratamento de volta e não os culpo. Afinal, eles só estão devolvendo o que recebem. Mas com você foi diferente. Você não me tratava da mesma forma, nunca. Eu percebi todas as vezes que você se segurou para não ser ofensiva comigo, embora eu tenha merecido inúmeras vezes. Eu só continuei indo a um Lubs por sua causa. Afinal, eu nem gostava tanto da comida deles. Eu via muita coisa ruim e triste na guerra, e isso me fez ver somente a escuridão nas pessoas. Mas você era aquele pontinho de luz diário que me dava esperança de que um dia, quem sabe, a gente possa construir um mundo melhor. Só tenho que agradecer a todos os momentos em que você era paciente comigo e me tratava com dignidade, mesmo eu sendo todo dia um velho ranzinza. Eu acredito em retribuição e junto com essa carta está um cheque para pagar a faculdade de enfermagem que você tanto sonha em fazer. Espero que assim você possa iluminar a vida de muito mais pessoas, assim como você iluminou a minha. Do seu amigo, Walter."
A garçonete já não conseguia mais conter suas emoções e começou a chorar imediatamente após ler essa carta. Daniel ofereceu um lenço de papel que foi prontamente aceito. Ele assegurou a ela que tudo o que estava escrito ali foi dito pessoalmente pelo próprio Walter e que essa foi uma das poucas vezes que ele viu seu pai sorrindo. Molina nunca atendeu o velho veterano com bondade e carinho, pensando em ter algo em troca. Ela fazia isso porque era o que o seu coração mandava ela fazer. Ser assim era parte do que ela é. E se você também agir assim, com amor, sem esperar coisas em troca, você pode ter certeza que um dia o destino trará sua retribuição. E assim a gente finaliza mais uma história sensacional aqui do nosso canal. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.